Bem, vamos dar continuidade então na leitura, nossa leitura do texto da Instância da Letra, tentando encontrar esses locais de norte, esses pontos de indicação que vai tendo o texto, como para pensar qual é o uso da linguística que Lacan estará fazendo neste percurso e a importância que tem para a escuta clínica ter esta dimensão do significante, né? Então, nós vínhamos pensando nessa oposição das duas crianças que, chegando em uma estação, elas observam pela janela e dizem: Poxa, estamos em cavaleiros, diz a menina, enquanto que o menino diz: Não, estamos em damas. E a partir de aí entra em uma situação de conflito onde cada uma delas irá buscar em seu próprio caminho um destino, um enigma, uma referência que a partir dessa oposição significante estará implicado uma busca pelo gozo, pela significação que estaria no campo do outro. Isso é colocado de um modo bastante divertido por Lacan quando faz referência ao decano Swift, que foi um escritor. Ele escreveu Gulliver, que era esse personagem que vai passando por diferentes histórias, nas quais ora era o dominante, ora era o dominado, ora era um gigante, ora era um anão. E nessa relação é interessante ver toda uma página, da página 504, ele vai colocando que essa história é uma história que pode ser remetida à história dos países quanto à história das famílias. Há uma certa insistência nesse lugar de oposição, nesse lugar onde, seja, ele diz, pela história do ovo do decano Smith. Era uma história que dizia: bom, se há conflitos, sempre se dá às vezes por diferenças mínimas. E se dizia na época que na Inglaterra os católicos começavam a tirar a casca do ovo a partir da parte de embaixo. Ora, os protestantes teriam que tirar a casca do ovo começando pela parte fina, pela parte de cima. Ou seja, essa história na Inglaterra ou a história das famílias da França são pontos de conflito, e nesse espaço de corredor onde vai uma forma de implicação entre as oposições que ele vai então estar notando de aqui pela frente, ou seja, como formas de organização que se dão em formas de oposição, pela qual, diz, uma coisa é certa: não há nenhuma significação em homens, em mulheres, novo na parte de cima, novo na parte de embaixo, que não esteja, que não seja conveniente escutar pela sua própria função significante de articulação. Um significante, então, uma estrutura, sempre é um significante em sua estrutura, sempre é articulado. Interessante então esse termo articulado, que diz que se um significante é articulado é porque o desejo, a vontade, é articulada à palavra, mas não é articulável. O que quer dizer isto? Não é possível indicar qual o desejo a seguir. O fato de nós podermos escutar que existe uma articulação de um significante a outro não quer dizer que pela escuta a gente consiga dominar, levar para a frente um desejo que não esteja sustentado em uma ordem de transferência, não só de transferência de sentido, de transferência de significante a significante, senão na relação de que poderá ser em termos de desejo. Pois bem, a partir desse momento, vai nos indicar
a característica de ordem fechada, que terá o circuito desse significante que remite a outro significante, sem apreender um momento de significação. Então vemos que ele vai dizer, olha, não se remite isso à ordem fonemática, à ordem do som, que poderão ter os elementos. Não é na própria consistência, não é na própria essência material que nós já havíamos visto que aparecia em Saussure, senão e aí ele vem com uma outra brincadeira, equivalente ao do ovo, equivalente à história da França, da Inglaterra, diz que se poderia pensar como os caracteres das máquinas de escrever, né? Didot, Garamond, né? São esses criadores de uma máquina de escrever, no qual as velhas máquinas, né? Olivetti, por exemplo, que você tinha que, para colocar maiúsculo, era o mesmo caractere, o mesmo S no teclado. No entanto, se levantava a caixa e marcava uma relação que, em última instância, Lacan estará questionando sobre essa diferença, que não seja outra coisa que uma letra marcada como, localizada como letra significante, uma estrutura basicamente localizada dentro de uma cadeia. Nesse momento ele toma uma frase que representa, diz, uma aproximação topológica. Né? Tenta pensar então nessas cadeias significantes, que nunca se chega a uma significação, como podem ser escutadas, senão como uma ideia que vai conectada, articulada pela vontade, pelo desejo, a uma outra cadeia, cujo colar se fecha no anel de um outro colar composto de anéis. Então, se a gente imagina isso, figurativamente, geometricamente, topologicamente, vamos imaginar que cada uma das cadeias, longe de estar fechando seu sentido num ponto, irá remitir a que a linguagem continue argumentando. Bom, aparentemente, essa linha, né, poderia ser uma distância de um sentido, né, de uma unidade de sentido, de um taxatema ou de um semantema. E nesse momento se encontra em certo limite de esgotar todo o sentido de uma frase. Mas, no entanto, essa forma, diríamos, de que a própria linguagem não esteja se fechando sobre si mesmo, não deverá levar a uma ideia de que precisamos de uma outra linguagem para explicar a linguagem. Pois bem, diz, a natureza sempre se antecipa ao sentido, desdobrando como adiante a sua dimensão. E aqui nós encontramos que ele retoma a questão da linguagem que antecipa através do significante que haverá desdobrado diante uma dimensão, né? Uma dimensão de ser e de fazer esperar, né? Uma temporalidade. A referência, inclusive, a Sulamita, que era uma bela mulher que era preferida do rei Salomão. E, nesse sentido, coloca o lugar de quanto o desejo, inclusive o desejo mais pulsional, o desejo mais erótico, que tem a ver com o próprio movimento subjetivo, poderá ser escutado nessa ordem de antecipação que os significantes têm em seu movimento. Bem, é a leitura, né, que eu vou fazendo, porque de fato encontro na página 506 que já determinante diz: o significante é o que insiste, a partir de uma repetição, mas, no entanto, nenhum dos seus elementos de toda a cadeia consiste em uma significação. Essa noção de um deslizamento incessante do significado baixo do significante faz pensar, então, em aquela figura que aparece em Saussure quando ele está pensando a língua e, em um outro nível, pensamentos confusos.
Esa división que una barra estaría colocando distante unos de otros. Lacan es una posibilidad de pensar que él vem diciendo esa barra que resiste a significación. Digamos eso anteriormente. Agora, a idea de que serían esos pequeños pontinhos de diferencia entre un y otro aspectos das duas contiguidades de pensamento e de fala, encontrarían entonces una posición diferente en la escuta lacaniana. ¿Y en qué punto radica su diferencia? Bueno, en algo que le dice un punto de basta, de baja, que es cortada en el momento de una significación, donde existe una transformación dramática, podríamos decir de corte, en aquel punto de linealidad, de cadeia indeterminada, indefinida, que o significante teria. Lembremos que no propio texto de Saussure, en un momento Saussure, no todo es negativo na linguagem, hay alguma coisa de combinação, e sobre essa combinação situará algo de positivo. Talvez seja este o momento de encontro entre o texto de curso de linguística geral e esta ideia de Lacan de cortar a cadeia significante, de cortar essa linealidade da palavra, onde cada palavra estará vinculada a uma outra palavra e nessa ordem irá se fazendo a cadeia, através da poesia. Esse recorte, essa ordem de combinação, ele vai encontrar como forma de representar una polifonía que podría existir tanto en la escuta, por ejemplo, de una poesía, cuanto en la construcción de una metáfora. En ese momento a gente entra a una dimensión muy propia da clínica, porque en la orden de esa poesía, de ese momento de significación, ese momento mítico, en el cual alguna vez se llega a dar sentido a coisa, não é verdade. Frecuentemente a gente escuta a verdade é que é como que a própria subjetividade precisa de certos momentos de significação, e aí onde ele interroga também a constituição do sintoma, a constituição de uma forma de junção de diferentes elementos. Interessante que Lacan nesse ponto de recorte vertical, ele estará posteriormente fazendo um grafo, também um grafo de desejo, onde vocês têm uma cadeia que seria uma cadeia de significantes, uma outra cadeia que cortaria determinado enunciado, um ponto de recorte onde uma palavra no código pode ter mais de um sentido, mas vai remitir a una significación anterior. Ese momento de significación anterior, que estoy hablando así rápidamente, me lembro de ter o momento aí da mensagem, vai estar articulada a outras cadeias significantes. E ele vai desdobrar evocando, por exemplo, como uma árvore que contém os mesmos anagramas de barre, árvore, que é a palavra latina que coloca Saussure ao começo de sua exposição do curso de Linguística Geral, tem as mesmas 5 letras que barre, a palavra barra. Esses anagramas são importantes porque fazem referência a um substrato de letras que estariam em sua caixa baixa, poderíamos dizer, fazendo referência a essas máquinas de escrever como lugar do recalcado. Nesse sentido, começa Lacan a brincar com uma série de possibilidades que teria para utilizar, tanto, por exemplo, como uma árvore que se encontra como o Carvalho, que poderia ter sido a cruz de Cristo, sobre uma montanha que dá sua sombra,
ou poderia ser uma árvore genealógica, ou seja, das famílias que vão passando e vão constituindo ramas, vão constituindo galhos em suas descendências, ou árvore circulatória, se utiliza também para falar dos vasos de artérias, de veias que formam o aparelho circulatório do sangue, ou no cérebro, que seria o cerebelo, que tem suas ramificações que podem ser observadas em um corte. Ou até as árvores condutoras do raio, os fios condutores de eletricidade, e essas árvores que se veem no céu de noite quando se produz um raio. E aí então vai colocar uma dimensão de uma árvore que poderia ser tão complexa ou tão simples, mas sempre dependente da linguagem, sempre dependente da metáfora. E a partir de uma metáfora, a partir de uns versos, ele vai colocar o lugar que pode corresponder a uma razão para tentar dar um sentido. Ele diz, em uma citação de uma poesia, não, diz a árvore, diz ela, não, no cintilar em sua ramagem soberbia. Esta é uma árvore soberba, uma árvore que tem um grande movimento. Versos, diz ele, que consideramos legítimos de ouvir nos harmônicos da árvore quanto seu reverso, quando diz que a tempestade trata universalmente como faz a uma erva. Então te dá a ideia de que essa tempestade, que esse universo de movimento, não terá para todas essas categorias significantes de árvore algo que seja próprio de uma diferença. E essa estrofa moderna que ordena com a mesma lei o paralelismo do significante, cujo concerto rige o gesto eslavo primitivo à mais refinada poesia chinesa. Em qualquer uma das línguas, mesmo que sejam de escritas e de significações, a poesia estará sempre regida por essa ordem. Pois então, nessa forma de poesia que traz entre a árvore soberbia que diz não no movimento da tempestade, mas que a tempestade trata sua ramagem soberbia como faz com uma erva. Então ele diz, olha, nessa forma de tratar como, consegue colocar uma forma de contraste entre a superioridade e a inferioridade, onde o instante, esse momento indiscernível, cintilhar do instante eterno, essa forma de atemporalidade, é condizente com a ideia do sujeito. É o momento onde o mesmo efeito vai utilizar um significante quanto outro na sua substituição, e aí vem a emergência do que pode ser ouvido. Ele toma isto e posteriormente algumas outras metáforas, vai entrar então a dar o mesmo valor a esse lugar de briga entre palavras, de concorrência, se poderia dizer, em palavras que podem ir carregando significação. Nos vai dizer na página 508. O que essa estrutura da cadeia significante revela é a possibilidade que tenho justamente na medida que minha língua é comum com a dos outros sujeitos, isto é, que a língua existe e de me servir dela para expressar, às vezes, como sujeito, de parte da caixa baixa, algo diferente, algo que possa disfarçar o pensamento, que o sujeito, a saber, indica um lugar na sua busca, nessa busca de estações, nessa busca do lugar do gozo, lugar de homens, lugar de mulheres, lugar dessas crianças que iam por trilhos, pelo mesmo trilho, mas olhando para placas diferentes. A relação sexual, essa relação de gozo, até onde incide em algum nível de nós conseguirmos entender nos momentos
que a linguística te oferece determinados conceitos, mas tu vês na clínica que insistentemente vem algo da ordem da subjetividade, algo da ordem do que constitui o sintoma. Então, diz ele, basta para Lacan então fazer mais uma piada, né? Plantar a árvore dele, trepar na árvore, trepar, arvorar, né? Nesse sentido, diz, bom, haverá algo para uma forma de censura entre as linhas que podem dar um significado às acrobacias que ele vai fazendo entre os galhos, né? Mas a ideia dele, com essa mistura que faz entre a oposição que se poderia dar em termos de significantes e a ordem da sedução, da transferência, da sexualidade, é porque ele quer ser entendido por aquele que toma a linguística para ser remitido àquilo que ele tem como experiência de escuta. É o que eu leio quando ele diz: constituir minhas acrobacias através dos galhos da árvore, provocantes ao ponto de chegarem ao burlesco ou sensíveis apenas a olhar experiente, conforme eu queira ser entendido pela multidão ou por alguns poucos. Né? Bem, a ideia a partir de aí é entrar para Lacan em uma forma de linguística que permita ir acompanhando a clínica. A partir desse momento, então, ele vai tomar as formas, os tropos, as figuras de linguagem. Né? Que são as figuras de linguagem? São determinados momentos onde a linguagem deixa de cumprir esse papel de palavra plana, vazia, direta, e começa a ter um plus de sentido. Né? Tu tens aí, então, a ironia, né? Onde a metáfora, a metonímia compõem determinados tropos, diferentes cada um deles. Né? Por exemplo, na ironia, Quintiliano, ele vai dizer que a ironia é essa forma de linguagem que expressa o contrário do que se diz. Ponto. Mas como assim? Se diz o que se diz. Por que expressa o contrário? Né? Ou, por exemplo, a metáfora, a substituição, né, de um termo por outro. Né? Ou a metonímia, né, de tomar a parte pelo todo. Há uma série de tropos da linguagem. É interessante estudar cada um deles, porque muito do que vem na clínica, muitas vezes, que o sujeito quer expressar, o faz através desses tropos, às vezes até de frases feitas, mas cuja composição nos pode remitir a uma outra mensagem subjetiva. Bom, essa questão dos tropos e desta utilização da parte mais poética, né, da linguagem, é o que a gente vai tentar discriminar a partir de, então, deste momento. Desde a ideia do conflito entre o pacto humano que poderia ser, né, entre esses encontros que se dariam de um modo de, diz ele, haverá então uma dissensão apenas animal e fadada ao esquecimento das brumas naturais para a potência desmedida, implacável para com as famílias. Aí então ele está entrando então naquele momento de oposição das vias do trem. Logo passa a história da Inglaterra, onde se via, bom, a questão daquele ovo que entrava em oposição. De aí passa então a uma articulação com a fonética. E essa fonética logo leva para a questão da sedução, onde aparece a transferência e sulamita.
Logo então entra nos pontos de vasta para entrar no tema da árvore, toda a sua polifonia, né, de sons. E esse jogo que eu estava indicando e que eu vou dar continuidade, tenho intenção de dar continuidade e de observar, que são pontos, indicações, onde muito de seus trabalhos não está feito como um texto de esclarecimento, mas mais que tudo parece ter algo de poesia. É como que ele vai colocar a instância da letra desse modo poético e com o qual espera trazer-nos a própria vivência de constituição do sintoma, a própria vivência de constituição da tensão e no momento que se vive no fazer clínico. Bem, até a próxima página e os próximos elementos sobre Quintiliano, metáfora e metonímia. Até mais.